Bom dia, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua descendência. Mais uma vez estamos na Igreja de Nova Vida do Maracanã, Avenida Paula Souza, 340, abrindo o nosso coração para receber de Deus, não de um homem, de um pastor, de uma denominação, de um ministério, mas de Deus através da sua santa, maravilhosa e poderosa palavra. Convidamos você a estar conosco durante esse período de louvor, de adoração e também na ministração da palavra de Deus. Peço desde já para que o Senhor tenha misericórdia e coloque em meus lábios aquilo que nós precisamos ouvir. Certamente o Espírito Santo de Deus é que há de proferir palavras especiais em seu coração. Portanto, sejam convidados e nós estamos aqui na Avenida Paula Souza, 340, Maracanã. Nós estamos falando sobre consagração. Sim, consagração. E Deus nos pediu algo muito importante. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou. É Ele que é dono, Pai, aquele que gerou, através do seu Espírito Santo, algo no coração dos nossos pais, e que de uma massa informe, nós fomos formados. E Ele pediu para que nós pudéssemos entender o mecanismo daquilo que Ele havia preparado para o mundo, o sonho de Deus, de fazer com que o mundo fosse não só a sua maior obra, mas fosse a realização para o ser humano. Ele criou todas as coisas e chegou um momento de criar você, a mim, a cada um de nós e nos colocar nesse jardim. Jardim que infelizmente nosso querido Adão e Eva se distanciaram. E nós vemos isso em todos os séculos. Em todos os anos nós podemos ver que realmente nós estamos nos distanciando de Deus. E a nossa vida, quando nós fomos gerados, massa informe no ventre da nossa mãe, Ele nos consagrou como filhos, herdeiros de uma promessa de que tudo que nós haveríamos de fazer seria bem sucedido. Sonho de Deus. Só que nós não permitimos, porque nós não estamos consagrando as nossas vidas ao Senhor. E por isso Deus colocou no meu coração, desde o final do ano passado, essa palavra consagração. Fizemos uma unção de quebra do jugo, que foi importante, está sendo importante para nós entendermos de que nós não podemos permanecer com este jugo. E ele fala muito sobre consagração. E Davi, mesmo diante dos erros que cometeu, ao se reconciliar com Deus, ao se arrepender plenamente, Deus o fez a menina dos olhos dele. Por isso nós devemos abrir o coração e entender de que algo muito bom, algo maravilhoso, ainda Deus quer fazer na nossa vida. E por isso eu convido você a abrir mais uma vez a palavra de Deus no livro de Salmos 141, quando esses primeiros versículos nos falam sobre algo muito, muito importante. Quando Davi entendeu que precisava tomar cuidado com aquilo que nós temos, com aquilo que ele tinha, com os seus ouvidos, a sua boca, os seus lábios, suas mãos, seus olhos, tudo aquilo que está dentro de nós, nós precisamos fazer com que seja para a honra e glória do Senhor. Por isso ele diz algo muito importante: Deus, meu Senhor, a ti clamo,
escuta-me. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à nossa voz, quando a ti clamarmos. Falo nesta terceira pessoa, porque nós somos a criação de Deus. Suba a nossa oração perante a tua face, ó Deus, como incenso, e seja o levantar das nossas mãos como sacrifício na tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à nossa boca, guarda a porta dos nossos lábios, ó Deus. Oro em favor de cada um de nós, nesse salmo lindo e tão penetrante, tão importante, quando o Senhor diz: Mauro, não inclines o teu coração para o mal, nem para que se ocupe das coisas com que aqueles que praticam a iniquidade. E não coma você, Mauro, das suas delícias. E a palavra do Senhor, no decorrer, chegando ao versículo 8, ele diz: mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me, ó Deus, guarda-nos, ó Deus, guarda a tua igreja dos laços que estão sempre armando ao nosso redor, desses laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Pai, obrigado, ó Deus, porque tu és misericordioso, porque tu és maravilhoso, porque tu perdoas quando nós nos conscientizamos dos nossos erros. E o que mais a sua igreja hoje, ó Pai, em pleno século 21, precisa é te pedir perdão por nós termos tocado naquilo que é consagrado, que é sagrado a ti, a nossa vida. Sim, a nossa vida é importante para ti, Pai. Mas muitos de nós não estamos sabendo viver a plenitude do teu reino. E estamos deixando escapar, fugir as grandes realizações que tu preparaste para nós. Não são estas conquistas que já alcançamos, não, Pai. São coisas muito mais grandiosas, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que tu tens preparado para nós. Mas infelizmente nós não estamos absorvendo estas bênçãos. Portanto, Senhor, aceita a nossa adoração. Tu és o grande leão da tribo de Judá, que se levantou para nos dar vida, e vida em abundância. E é essa vida, Pai, que a tua igreja precisa viver. Portanto, estamos aqui num tempo te louvando, exaltando o teu nome, te agradecendo e engrandecendo muito o teu nome por tudo que tu já fizeste. Nós queremos, ó Deus, nos render a ti e dizer: Senhor, queremos te agradecer pelo que vai acontecer em nome de Jesus. Abençoa o nosso culto, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias. Peraí, eu estou errado. Eu é que estou errado. Agora vai. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou
quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Força de Israel. Ele é o leão, ele é o leão da tribo de Judá. Obrigado, João. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Somente as senhoras. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Os homens comigo. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Todos juntos a última vez. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Ele é esse leão. E ele protege a sua nação. Esses últimos dias eu tive uma experiência. Eu comecei a meditar. Comecei a tentar. Esse microfone aqui é um problema. Não fica parado. E comecei a meditar e ver que a maioria das pessoas estão se distanciando de Deus. E quando nós arrumamos desculpas, Deus nos pergunta por quê? Por que você não tem orado tanto? Por que você não tem jejuado? Isso foi tempo. Não, existem certas situações e nós estamos diante de uma situação que precisa de jejum e oração. Mas a igreja moderna, alguns ministérios estão tirando o batismo, a ceia, essa parte tão importante de jejum. E com isso as pessoas estão se acomodando. E esse é um dos grandes problemas. Quando nós nos acomodamos, Deus simplesmente afasta os seus anjos para que nós possamos cair na real. E durante essa semana eu fiquei pensando
naquilo que estava atrapalhando a vida de uma família. Uma família muito querida, muito amiga, não é daqui da igreja. É uma família muito chegada a nós, que está passando por uma situação muito contrária. E que durante anos viveu diante do Evangelho, mas que se deixou levar pelas coisas da vida. E foi se distanciando, até o ponto em que chegaram agora a um momento de desespero. E ao falar com elas, eu disse: vocês seguraram na mão de Deus? Ah, pastor, nós estamos um pouco afastados. Eu fiz uma outra pergunta muito importante para eles. Sem Deus, você jamais terá vida. Vocês precisam voltar ao primeiro amor e entender de que o que Ele fez na vida de vocês foi lindo demais, mas que vocês deixaram fugir. Fugir porque o vaso, eu ainda falei isso para eles, lembram um dia, lá na década de, 2010, acho que foi 2011, vocês estão rachados, e olha o tempo que eles percorreram. E ele disse: Mauro, parece que não existe mais solução para a gente. Eu digo: existe sim. Vou colocar a nossa igreja, vou me colocar em oração, vou fazer jejum pela sua vida, pela sua família, mas não largue a mão de Deus. Não permita, não deixe que as coisas da vida estragam aquilo que há de mais importante em caminhar glorioso. E ao terminar ele disse: você vai jejuar? Vou. Você vai orar? Vou. Então eu vou voltar a segurar nas mãos do Senhor. Você vai voltar porque eu estou falando que vou fazer? Não vai acontecer nada. Não, eu me expressei mal, mas eu quero segurar na mão de Deus e saber que existe um amigo aí que está falando comigo, que vai também segurar a minha mão. Portanto, se as coisas da vida, os mares da vida quiserem te afogar, te sufocar, segura na mão do Senhor. Que você possa dizer para a pessoa ao seu lado que há uma mão poderosa te levantando, fazendo com que você esteja de pé e forte para vencer as tribulações da vida. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, mais uma vez, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Só ela tem força para te levantar.
caminhada, segura a mão de Deus e vai. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Creia nisso, meu netinho. Oh, meu Deus. Jesus Cristo, Ele prometeu. que jamais te deixará. Segura a mão de Deus e Segura a mão de Deus, segura a mão de Deus. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás, mas segura a mão de Deus e curve a sua cabeça. Eu não sei quais são os problemas que eu sei dos meus, que você talvez esteja passando e que talvez esteja tirando a sua alegria, te colocando preocupado onde nós não devemos nos preocupar, mas nós somos humanos. E você no seu lugar, você não precisa expor a situação contrária, que talvez você ou sua família, ou alguém muito chegado a você, como eu tenho esse casal, essa família, esteja passando. Coloque para Deus, fale como Davi. Senhor, a te clamo. Dá depressa em me ouvir, em me acudir, em me ajudar. Porque tenho passado dias difíceis, tristes, abatidos, muitas vezes sem entender o que está acontecendo. Mas eu quero, Senhor, neste momento aproveitar e dizer: Pai, lança as tuas mãos agora. Eu quero segurar as tuas mãos. Eu quero sentir a segurança deste Pai que me ama e que quer repreender toda a maldade que infelizmente nós por muitas vezes introjetamos em nossas vidas. E isso tem causado, é isso que tem causado muitos problemas para nós.
Portanto, Senhor, eu te peço no nome precioso do teu Filho amado Jesus Cristo, vem e segura agora a nossa mão, Pai. Que nós possamos sentir esse poder que desce dos altos. Não é simplesmente uma emoção, Pai, mas é sentir lá dentro da nossa alma a certeza de que não somente Tu nos ama, mas que Tu has de resolver essa situação que talvez esteja se estendendo durante anos, dias, meses, não importa, mas que tem afligido o nosso coração, que tem entristecido a nossa vida e que temos ficado às vezes sem esperança. Eu quero te pedir, Pai, ouve o clamor do teu povo, ouve o nosso clamor esta manhã, e que nós possamos sentir o alívio, o bálsamo, a tranquilidade, a serenidade, a certeza de que isto vai passar. Vai passar. Pela fé que eu tenho, pela fé que temos. Portanto, Senhor, aceita o nosso pedido de perdão por falhar muitas vezes naquilo que nós devemos consagrar. Pois é no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém e amém. Antes de você tomar o seu lugar, diga para a pessoa ao seu lado: saiba que existe uma mão ao seu lado e que essa mão estará pronta a te ajudar. Amém. Domingo passado, nós falamos sobre a consagração dos nossos lábios. E é notório que, por muitas vezes, a nossa boca tem falado, às vezes, o que está cheio o nosso coração. E uma das coisas que a gente precisa entender e precisa viver é de que nós, a própria palavra de Deus diz que nós seremos julgados pelas nossas o quê? Pelas nossas palavras. E por isso Davi chegou ao trono de Deus e disse: guarda, põe guarda a minha boca, a minha língua. Quando ele falou sobre o ouvido, quando ele falou sobre as mãos, quando ele falou sobre a língua, ele estava dizendo que nós devemos tomar um cuidado extremo para não fazer aquilo que foi consagrado um dia a Deus. Você crê que você foi consagrado a Deus? Amém? Você crê? Eu não ouvi? Você foi separado. Nós fomos separados. E nós temos que aprender de que existe dois lados: o bem e o mal, o mundo e o reino de Deus. Eu me lembro agora de uma passagem que eu estava até me lembrando e relembrando, de que Acã foi infiel. Deus havia dito ao povo de Israel: não toque, não só nas coisas que são sagradas a mim, como também nas coisas que nós temos que jogar fora. E nós não estamos entendendo de que o mundo
mundo está colocando sobre a igreja do Senhor uma distração. Tudo é novidade, tudo pode, e nós não estamos entendendo de que aquilo que ele pediu logo no início, quando lançou as pedras das leis, que nós deveríamos amar a quem? Em primeiro lugar. E o interessante é que quando nós nos convertemos, quando nós nos arrependemos, eu não sei se você tem essa facilidade de entender, e eu demorei a ter essa facilidade. Nós entendemos de que aquilo ali era a solução para o resto da nossa vida. E nós começamos a ser fiéis em tudo. Quem tinha o hábito de falar palavrão não falava mais. Quem tinha o hábito de mentir não mentia. Quem tinha o hábito de adulterar não adulterava. Quem tinha o hábito de não ajudar, ajudava. E nós começamos a entender o mecanismo, porque havia uma satisfação interna muito forte na nossa alma, no nosso espírito, prazerosa. Nós não faltávamos igreja. Quem se lembra disso, levante a mão. Nós estávamos constantemente lendo a palavra. Nós estávamos constantemente orando. Mas no decorrer da nossa vida, e isso aconteceu com os reis, nós vimos Saul, vimos também Davi, vimos Salomão, se deixaram levar por coisas que o mundo colocava. E é exatamente aí, é esse o grande erro do cristão, que não entende de que ele é verdadeiramente uma nova criatura. Que nós hoje não podemos praticar aquilo e por isso passamos pelas águas do batismo. Sepultando toda a nossa vida anterior. Mas o diabo ele é muito ardiloso, muito sutil. E ele começou a se infiltrar com uma facilidade, e essa facilidade se dá ao ponto de nós entendermos que nós não estamos consagrando. Consagrar significa separar, entregar a Deus aquilo que pertence a Ele e que Ele deu a você para que você tivesse vida e vida em abundância. E se você vê, nós tivemos épocas fantásticas, extraordinárias, maravilhosas, como também tenebrosas. Não foi isso que Deus queria para Adão e Eva. E nós, sabendo da história, caímos na mesma conversa da serpente. Somos novas testemunhas. Hoje eu sou cristão, aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E começamos uma jornada. Mas no decorrer da nossa vida, nós escorregamos para a direita, para a esquerda, e por muitas vezes retrocedemos. E aí a pergunta que eu faço, que fiz a mim: como é que eu quero que a minha vida prospere?
Vamos falar não de prosperidade que o mundo tenta introduzir, que é errada, porque tudo é vaidade. Quem concorda comigo, diga amém. Concorda comigo? Tudo é vaidade. Nós iniciamos a jornada, orávamos, estávamos dentro de uma igreja, jejuávamos, estávamos sempre buscando a Deus. E durante um período, nós vivemos uma plenitude, sim. Eu posso dizer porque eu passei por isso. Mas que no decorrer, ao nos deslizarmos para a direita, para a esquerda e retrocedermos, perdemos a essência da vida. Mas nós temos vida, nós vivemos. Viajamos, casamos, tivemos filhos, tivemos netos, temos um monte de coisa, temos casa, temos carro, temos igreja, temos alegria, também tristeza. O grande problema é a falta deste entendimento que o povo já tinha no passado. Murmurava, lamentava. Por quê? Por causa do erro de Deus? Não, por causa do seu próprio erro. E é isso que nós precisamos, a igreja precisa ser sacudida. Mas o que nós vemos hoje, né, se bem que eu estava falando com os meus colegas numa reunião, esse sacudimento, esse sacudimento tem sido um sacudimento errado. E muitas vezes nós nos deparamos com situações trágicas. Não estou falando de enfermidades, mas estou falando de problemas espirituais. Eu estou falando sobre problemas da alma. E tudo isso porque nós não entendemos claramente aquilo que o Senhor disse: amai a Deus sobre todas as coisas. Nós estamos amando mais as coisas e preocupados mais com as coisas deste mundo, com a nossa sobrevivência aqui, do que propriamente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, com a sua justiça, para que tudo aquilo que eu necessito, que você necessita, seja derramado na tua vida. Até que ponto eu consagrei os meus ouvidos a Deus? Até que ponto eu consagrei minhas mãos a Deus? Até que ponto eu consagrei meus lábios a Deus? E tudo se resume numa palavra do próprio Davi, quando ele diz, no versículo 4, não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar das coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Você sabe o que o povo de Deus tem mais feito? O você buscar o seu bem-estar não é mal. Mas quando eu busco o meu bem-estar diante da presença de Deus é uma coisa, mas quando eu busco o meu bem-estar pisando em pessoas, buscando as situações que o mundo pode me proporcionar, é mal. Sabe por quê? Porque o mal vive no mundo. E o mundo quer acorrentar aquilo de mais precioso que o homem cristão tem: a sensibilidade espiritual, de detectar o que é bom e o que é errado, mal.
quando eu leio aqui o versículo 4, eu vejo que, e foi uma das coisas também que eu aproveitei dentro da temática que nós estamos falando, falar para esse casal que estava no Viva Voz, e eu falando com os dois. Eles inclinaram o seu coração para as coisas deste mundo. O que você pode esperar? Eu perguntei, o que você pode esperar do mundo? Se ele jaz no maligno. O mundo está cheio de maldade. Existem pessoas boas, existem coisas boas. Mas grande parte, o diabo, ele tem minado, ele tem introjetado. E por muitas vezes, muitos de nós estamos esponjando, introjetando exatamente as coisas que o mundo está falando. Você sabe por que você usa ODD? Você usa ODD porque precisa tirar a gordura, a gordura da louça, certo? Mas por que você só usa ODD? Por que outras pessoas só usam Lipton, né? É Lipton. Hã? Limpol. Tem um outro ainda. Tem um outro. Bombril. Por quê? Que um prefere ODD e briga dizendo que ele é o melhor do que esse Limpol. E assim vai por outras coisas. E nós não temos tido a sabedoria, o discernimento de entender de que nada pode ser mais do que a vontade de Deus. Ah, mas eu preciso do produto. Sim, você precisa. Mas se você não tem na prateleira, e tem muitos mercados que não tem ODD, que não tem, eu fui procurar aquele Cif, né? Que por sinal é bom. A Lúcia disse, Cif, para limpar o fogão. E eu saí triste. Mas tinha um outro produto lá que faz a mesma coisa. Mas a gente é impregnado exatamente por essa força demoníaca em querer destruir, como foi destruído aquele jardim tão maravilhoso que Deus criou para Adão e Eva. E nós estamos destruindo esse jardim. Ah, mas nós estamos no mundo, o mundo é mau sim, mas o que a palavra de Deus diz? Que aonde pisar a planta do meu, eu tenho poder, autoridade, intrepidez, ousadia. E aonde eu coloco as minhas mãos, Deus abençoa. Aonde eu quero que pise, o Senhor ali está comigo. Não importa o mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E uma das coisas que me chama muita a atenção é exatamente esse versículo 4. Como está o nosso coração? Qual é o planejamento que você fez no final do ano passado para esse ano de 2024? Quais são os seus sonhos? Você apresentou, eu apresentei, nós apresentamos a Deus os nossos sonhos. Não permita que eu me incline para as coisas deste mundo, Pai. E nós estamos nos inclinando sim. O nosso coração é a fonte da vida. Por isso ele disse, de tudo que se deve o quê? Guarde o teu coração.
E veja bem, quando fala sobre o coração, ele fala também sobre os meus ouvidos. Ele fala sobre o levantar das minhas mãos. Ele fala sobre a minha língua, sobre os meus lábios. Ele fala sobre os meus olhos. Ele fala sobre os meus pés. Eles falam sobre a minha atitude. E qual tem sido a nossa atitude? Buscar as coisas que o mundo está nos oferecendo. Ah, pastor, não é bem assim. É bem assim, sim. Nesse quarto pedido, o salmista foi consagrar o seu coração. Eu queria pedir à igreja do Senhor Jesus Cristo, não é a igreja de Nova Vida Maracanã, nem do ministério de pastor Mauro, nem da doutrina de Nova Vida, mas a igreja do Senhor, que é você. Nós ainda estamos no início do ano, estamos no 3º mês, e é hora de nós começarmos a avaliar que existem meses pela frente, que existem dias pela frente, que existirão anos ainda pela frente, e que nós precisamos analisar, e que nós precisamos buscar sabedoria, entendimento, conhecimento, prudência, em ter ações que nos levem à vida eterna. E essa vida eterna não é alcançada com as coisas que nós buscamos neste mundo. Se você precisa de algo, apresente a Deus, busque o Senhor, busque a sua justiça, e eu tenho certeza de que Ele vai acrescentar. Ah, mas está demorando, pastor, eu preciso fazer algo. Esse é um grande erro que muitas pessoas têm tido. Querer colocar os pés pelas mãos. O que o salmista Davi disse? Esperei confiantemente no Senhor. E o que aconteceu? O Senhor atendeu. E nós estamos sempre com pressa, e essa pressa é uma pressa que o inimigo coloca na nossa vida para nos distanciar e nos afastar desta glória que o Senhor tem colocado. O coração é a fonte da vida. E eu preciso, com essa narrativa, com essa consagração que Davi pedia a Deus aqui, venha comigo ao livro de Provérbios. Um pouquinho mais à frente. Capítulo 4. Vamos ler todos juntos aquilo que nós já sabemos de cor. Capítulo 4, versículo 23. Todos juntos comigo, por favor. Sobre tudo que se deve guardar, guarda coração. O quê? O quê? Dele procedem as saídas da vida. Meu coração não pode estar no mundo. Meu coração tem que estar no reino de Deus, buscar o reino em primeiro lugar. Mas pastor, nós precisamos trabalhar, nós precisamos buscar coisas que são normais ao mundo, sim. Mas eu não posso dedicar parte da minha vida em busca de tesouros que não são os tesouros celestiais. Veja bem, é muito importante nós consagrarmos o nosso coração para nós termos um sentimento correto. Venha comigo ao livro de Lucas.
para frente, Lucas. Capítulo 12, versículo 34. João, pode ler? Em voz alta, João. Lucas 12, 34. O vosso coração. Aonde tem estado o nosso coração? Nos prazeres da vida ou nos prazeres celestiais? Lá no versículo 31 diz: buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele diz: não tema. Mas nós tememos sim. Nós nos preocupamos com as coisas que este mundo está fazendo. E por muitas vezes o nosso coração tem se contaminado. E por isso nós não estamos vivendo a plenitude que Ele tem preparado para nós. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? Os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Será que nós temos tido paz para esperar em Deus todas as coisas? Será que nós temos tido paz, tranquilidade? Veja o versículo anterior que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Mas quem, no presente século, na atual conjuntura do mundo, tem estado em paz? Nós estamos inquietos, ansiosos, preocupados, agitados. Isso tem distanciado a ação de Deus. E com isso, o nosso coração é afetado. Porque eu trago pelos meus ouvidos, trago pelas minhas mãos, em busca de coisas do mundo, como também começo a dialogar com as mesmas palavras do mundo. E afeta o quê? O coração. Eu queria pedir aos meus amados de que nós pudéssemos entender o significado de consagração. E entender definitivamente que nós precisamos separar o nosso coração das coisas deste mundo e trazer as coisas que ainda talvez não existam para você, mas que estão diante do poder de Deus em realizar e derramar sobre a tua vida, porque é Ele. Você não tem que buscar no mundo. Queria levar também você a mais uma vez o livro de Lucas. Lucas
capítulo 12. E depois nós vamos pular para Lucas 6. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Lucas 6. Lucas 6, 45. Oscar, pode ler? Voz alta. Lucas 6, 45. O homem bom. Lucas 6, 45. E aí, como é que fica? Palavra difícil, mas necessária para que a gente possa entender de que nós precisamos separar melhor as coisas do mundo das coisas de Deus. Para que haja vida e vida em abundância, para que haja prosperidade celestial, que é muito maior do que essa prosperidade momentânea que o mundo oferece, nós precisamos acordar para essa realidade. Eu faço ainda uma leitura de uns versículos anteriores a esse que eu pedi para Oscar lesse. O versículo 43 diz: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Que árvore eu, que árvore você, que árvore nós temos sido? Que fruto eu tenho dado à minha família, à minha descendência, aos meus irmãos em Cristo? Que fruto eu tenho dado para que eu possa planejar e viver a plenitude que Deus tem preparado para toda a minha vida que ainda tem neste mundo? Curve a sua cabeça. O coração não deve ser o lugar para a amargura. O coração não pode ser o lugar de coisas ruins. Ele precisa ser o lugar onde o trono de Deus está. A igreja do Senhor precisa começar a consagrar mais a sua vida ao Senhor. E não basta apenas nós examinarmos, nós analisarmos. O grande problema é que muitas vezes os nossos tesouros estão em coisas deste mundo. E temos falado e absorvido coisas deste mundo. Mas a própria palavra de Deus, diante da sensibilidade espiritual que Deus nos dá, nos diz que muitas vezes o nosso coração nos acusa. E esta é a realidade. 1 João fala, lá no capítulo 3,
Nosso coração, por muitas vezes, tem nos acusado. Ele conhece todas as coisas. Deus é maior do que todas as coisas, amados. E nós não podemos mais permanecer nesta busca desenfreada por coisas que o mundo está oferecendo. Talvez nós não estejamos sabendo esperar o tempo oportuno. Falava eu com a Vani, que ali está, momentos antes do culto, de que Deus tem a hora para tudo, e que nós não precisamos ficar inquietos, tranquilos. Precisamos apenas ter fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Consagre o seu coração a Deus, pois Ele está batendo a tua porta, como Apocalipse fala. Apocalipse 3 fala que Ele está batendo a nossa porta para entrar, para dizer: filho, eu quero realizar sinais, prodígios, maravilhas. Eu quero que você tenha bem-estar. Eu quero que você tenha felicidade. Eu quero que você seja bem-aventurado. Jesus ensinou que nós não podemos deixar o coração ficar sobrecarregado. E esse é um dos problemas que hoje nós vivemos. O nosso coração está sobrecarregado, ansioso, preocupado, agitado, inquieto, não permitindo que a paz esteja em nossos corações para nós tomarmos decisões e atitudes corretas que vão nos levar à vitória. Eu não sei como está o seu coração, mas durante esses dias eu também pude chegar ao meu coração e aliviar de qualquer preocupação. Mas para isso eu preciso consagrar, separar mais o meu coração para Deus, para entender de que grandes coisas o Senhor ainda tem a realizar em nossas vidas. E tudo no tempo de Deus, não no nosso tempo. Use a sua fé. Use a sua mão para segurar a mão desse Deus maravilhoso, que há de dar paz e tranquilidade, para que você comece a consagrar mais seus ouvidos, suas mãos, seus lábios, seu coração e tantas outras coisas que haveremos de falar nos próximos cultos, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Ah, tá. Várias pessoas já assinaram essa lista, esse abaixo-assinado. Se você ainda não fez, por favor, ajude para que possa vir, não sei se é a Colurbe ou o departamento, para cortar as árvores, não só da nossa, que já furou o nosso teto, inclusive, a nossa telha lá em cima, mas a preocupação, inclusive, na rua, é um cabo de alta tensão, que numa ventania pode fazer como fez, quebrando o nosso cabo e entortando o nosso poste. Então, se você puder, por favor, assine. Os nossos anúncios é de que domingo que vem nós vamos ter um domingo diferente, um domingo certamente abençoado. Alessandro estará chegando no dia 23, sábado,
no domingo ele vai trazer o louvorzão. Então, nós teremos aqui uma manhã de louvor, de adoração a Deus, de busca por esse Deus tão maravilhoso. Então, domingo que vem, nós estaremos com o café da manhã. Por favor, entenda, café da manhã dos aniversariantes. Isso é, nós temos, não sei, eu acho que 12 pessoas, ou mais. Sabe, o Renê, quantas pessoas temos? Quantos aniversariantes nós temos esse mês? Tem muito. Tá um monte. Então, no domingo que vem, café da manhã, aniversariante do mês, e às 10h15, o nosso culto de louvor com o Alessandro. No dia 31, nós vamos ter a ceia do Senhor, a Páscoa. E nesse domingo, dia 31, nós vamos batizar os meus netos. Então, se você puder estar presente, vai ser uma cerimônia muito bonita, porque Deus estará abençoando os meus netos nessa nova jornada de vida. Estaremos passando eles pelas águas do batismo, junto com o Alessandro, que já foi batizado, lógico, mas eu quero que ele participe, entre no tanque comigo, para batizar também os seus filhos. Então, domingo, dia 31, a Páscoa do Senhor, batismo nas águas e o nosso culto ao Senhor. Esses são, portanto, os nossos avisos. Terça-feira, reunião de jejum e oração. Nós teremos uma peça na Páscoa também, através do Luciano e da Tati, e o Carnê das Obras com a diaconisa Renê. A Anitta passa bem, e nós tivemos um problema com o nosso querido Ayrton. Ele teve uma queda, está aqui no Badim, passa bem, mas vai fazer uma ressonância, já deve ter feito a ressonância. Então, por favor, coloque as suas orações em favor do nosso querido Ayrton. Esses são, portanto, os nossos avisos. Senhor Deus e Pai, mais um domingo, mais um dia na Tua casa. E separamos sempre o domingo, ó Deus, para nos render a Ti e buscar em Ti, não a palavra de um homem, de uma denominação, de um ministério, mas de Ti. E nós sabemos de que quando nós temos este grau de espiritualidade, nós conseguimos entender o que o Teu Espírito quer falar, não aquilo que o homem vai falar. Portanto, Senhor, obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez colocamos estas urnas, tanto de gratidão de algumas pessoas que já receberam e estão Te agradecendo, como também de pessoas que estão necessitadas, precisando da ação de Tuas mãos. Por isso colocamos cada uma delas no Teu altar, para que Tu envies Teus anjos para fazer com que chegue a cada uma delas a solução, a cura, a libertação, a salvação, em nome de Jesus. E mais uma vez, Senhor, Te damos graças pela manutenção da Tua igreja, pela fidelidade do Teu povo. Obrigado, ó Deus, porque até aqui Tu tens nos ajudado e tens feito maravilhas e milagres. Abençoa, Senhor, este momento que consagramos a Ti, que nós tenhamos sabedoria, discernimento, temor na aplicação daquilo que não nos pertence, de que é para a Tua obra e a manutenção da mesma. Por isso, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deixa eu despedir aqui do nosso João. Vou me desistir. Tá? Não, tá. Olha aí.
Começou agora? Ok. Então, meus amados, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Desejamos a você um bom final de semana ainda, uma semana gloriosa, cheia da bênção de Deus. Que vocês possam estar de novo conosco no próximo domingo. E que Deus os abençoe, rica e abundantemente. Amém e amém.